Oi pessoal, tudo bem? Adriana Couto por aqui, canal Divertidamente Entretenimento, para falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo da segunda temporada. Vou pegar uma colinha aqui de vez em quando para poder me lembrar do que aconteceu no capítulo e vou tentar fazer um resumo para vocês e colocar as minhas considerações, tá bom? Então, o capítulo começa mostrando cenas da mansão, como se a mansão estivesse vazia. Lençóis em cima dos móveis, como se eles não estivessem usando a mansão. Aí mostra que o tempo passou e eles voltam a entrar e morar na mansão. Então, uma das primeiras cenas que acontece é quando mostra o Orhun se arrumando no quarto, e não é o quarto do casal, né, onde ele vivia com a Hira. Ele está no quarto do lado, que é o quarto da Nurchá. A Nurchá não está na mansão. Depois a gente entende por quê. Mas ele tá se arrumando ali, encontra com uma moça. E essa moça é a Asli, a ex-namorada de Orhun. E por que ela está ali? Porque a Fifi viu o sofrimento do Orhun, que ele não melhorava, ele era como morto-vivo. E aí ela chamou a Asli para poder ver se ela conseguia fazer alguma coisa. Então a Asli chega, ela se mostra para Orhun fica sério, né, na cena ali que ela chama por ele, e ela fala assim, olha, se você estiver bem, eu vou, mas eu não vou ficar aqui se você estiver bem, né? E aí, o Orhun começa a ver cenas onde a Asli está com a Lítio. E essa é uma das coisas que a Fifi até diz para ela. Eu não sei o que você fez, mas você conseguiu se aproximar do Alítio. Então, o que ela fez, na verdade? Ela disse, né, que o Alítio, acho que ele foi privado de ter tudo lá relacionado a Hira com ele. Então ela levou escondido uma foto da Hira pro Alítio, né? E aí ele fica feliz com isso. Então ela já conquistou ele ali, né? A Asli conquistou o Alítio ali, naquele momento. E ela foi carinhosa, foi gentil, foi paciente, conversava e tudo mais. Então, assim, ela aos poucos ela foi conquistando o Alítio. Ela cuidava do Alítio, ela fez sanduíche. O Orhun foi vendo esses momentos acontecendo. E ela viu que em alguns momentos ele viu isso acontecendo. Então, ela ficava feliz porque ele estava percebendo as ações dela. Enfim, a Fifi, né, diz para ela que ela tá feliz porque depois que ela chegou, né, o Orhun melhorou, saiu daquela escuridão, né, ele começou a aceitar um pouco mais. Só que antes disso, nas tentativas da Asli, né, a Fifi chega para o Orhun no quarto e fala assim, faça isso pelo menos pelo seu sobrinho, porque a Asli tá indo embora. E aí ela tá despedindo, né? Está fora da mansão com uma maleta de viagem. E aí o Orhun sai e pede para ela ficar, né? Pede para ela não ir embora. E aí a Fifi fica toda satisfeita porque o Orhun teve essa iniciativa, né? E aí ela já começa a cogitar a ideia de que a Asli pode ser uma possível candidata mesmo para casar com o Orhun. Então ela já começa a imaginar e começa a comentar com a Asli sobre a possibilidade de terem um casamento. Então a Asli, que sempre gostou do Orhun, fica satisfeita com aquilo ali, né? Então, numa situação que a Asli ela conversa com a Fifi, né? E nesse momento a Fifi recebe uma mensagem com um comentário do Orhun falando assim, olha, como você pode ver, ela tá bem, então é só para você ficar tranquila, né? Que a Nurchá está bem, né? E por que a Nurchá estava naquela situação? Porque a Nurchá ficou sabendo
que a Fife foi responsável pelo sumiço do Alítio e pelo sumiço do pai. E ela ficou sabendo que ela poderia ter visto o pai de novo, ter dito adeus para o pai, e ela não pôde fazer isso. Então ela brigou muito com a Fife, e ela também ela fala assim: você cuidou de tudo, você está satisfeita com o que você fez? Isso é o que sempre você fez, né? Você está satisfeita com a sua obra? Algo assim nesse sentido. E aí ela fala assim: ah, você estragou tudo, você acabou comigo, mas acabou isso. Agora isso acabou. E aí a Nushá toma as rédeas da vida dela e ela vai para Londres. Então ela vai passar um tempo em Londres para se afastar e para não ter esse controle, né, da Fife na vida dela. E aí, o que mais que acontece? A Asli sai de carro e no meio do caminho acontece um acidente que ela quase atropela um ciclista. E aí ela fica desesperada e liga para o Orhun para ajudar, né? Então o Orhun vai até onde a Asli está e, por grande coincidência, ali é o bairro onde está a Hira, né? Então nesse momento mostra também a cena, né, numa casa onde uma mulher chama por Firuze, e quando ela se vira, Firuze é a Hira, né? Então criaram um contexto para a história da Hira, né? Porque a Hira não morreu e alguém sumiu com a Hira. E eu tenho umas teorias para trazer também sobre isso. Então depois eu falo mais sobre isso, ou nesse vídeo ou num próximo vídeo. Mas aí ela chama de Firuze, e a Firuze é casada, teoricamente, mas isso não é real, isso é só uma simulação, né? Que a Hira está casada com um homem que está numa cadeira de rodas, né? E aí essa situação acontece, né? Onde a Hira está olhando pela janela e ela tem umas pedrinhas ali onde provavelmente ela pintou para passar o tempo, não mostra, né? Mas provavelmente aquelas pedrinhas foi ela que produziu. Inclusive a mulher que está ali, né, na mesma casa, ela acha uma bobagem aquelas pedras, né? E essa casa onde está a Hira, que agora é a Firuze, ela é na mesma região ali onde aconteceu o acidente da Asli com o ciclista. Então, a Hira tá ali cuidando do suposto marido, e aí ela tenta ligar o rádio para ele escutar o programa favorito dele, quando acaba a energia elétrica. E aí ela testa e vê que tá sem energia. Só que nesse momento, esse marido dela, que se chama, se não me engano, Rifat, ele começa a passar mal. E como o telefone da casa deles é um telefone sem fio, ele funciona com energia elétrica, então ela não consegue fazer a ligação. Então ela sai correndo, vai pro comércio, vai para um lugar onde ela provavelmente já conhece e pede para fazer a ligação. Então ela liga para essa mulher, para essa loura, o nome dela é Ezin, e essa loira, né, essa Ezin, ela atende o telefone, aí a Firuze fala que ele teve uma crise, e aí que eles vão levar ele para o hospital. Enquanto isso, a Firuze volta correndo para casa e eles estão na mesma rua, Orhun e Hira. Estão na mesma rua, só que Hira não vê, também não iria reconhecer, e o Orhun está de costas. E a Asli está sentada no passeio, né? E e o carro está tampando, então ela não vê. Mas quando a Hira volta, ela já está de pé e ela fica olhando e fica muito
cismada, né? Então, quando ela vê, ela já fica toda alerta ali. E aí, quando ela volta para casa, ela pede pro Rum, que ela fala que ela não tá passando bem e quer voltar para casa. Então, ela volta correndo para casa, vai até o quarto do Alítio, pega a foto que ela entregou pro Alítio e ela pensa: não, isso é ridículo, isso é uma bobagem, é só uma coincidência. Então, na verdade, ela não acreditou que aquela pessoa ali fosse a Hira, né? A Hira viva. Ela achou que fosse uma mera coincidência. Então, ela meio que deixa para lá esse assunto. Mas vai acontecer, né? No próximo episódio, a gente já viu o fragmento, que o Yavuz entra na mansão porque o Orhun chama o Yavuz. E aí a Afi fala: isso não é um bom sinal, isso é um sinal de ter alguma coisa acontecendo. Então a Asli já fica muito atenta para entender. E aí ela escuta, né, a conversa do Yavuz com o Orhun, porque o Orhun ele vai pedir algo para o Yavuz, né, no próximo capítulo. Então, antes de chegar lá nessa parte, para seguir o que aconteceu durante o episódio, a Hira leva o marido, a Firuze leva o marido para o hospital, encontra a Ezin lá. Ezin põe aquele tecido, aquele manto, né, sobre a cabeça dela e fala para ela ir embora, pegar um táxi direto para casa, tipo, não faz mais nada, só direto para casa, porque você não pode ser vista, né, algo do tipo. E aí a Hira pega um táxi, né, e vai voltar para casa onde ela está morando, né? E durante o trajeto há alguma interrupção no trânsito e o motorista fala que o caminho está fechado e eles vão ter que fazer um outro caminho. E aí a Firuze fica preocupada, tipo, mas isso não é muito longe não, né? Porque ela tem um dinheiro meio contado ali. Então, na hora que ela olha o contador, né, da corrida, do táxi, ela vê que o dinheiro está acabando, né? O valor ali está subindo, chegando próximo ao dinheiro que ela tem. E aí ela pede para descer do táxi. Vou ficar por aqui mesmo. Então ela desce, ela já estava indo para casa quando ela escuta o mar. E aí ela se volta para o mar e ela fica ali e tem um lapso de memória. São risadas de criança. Então, possivelmente, ela vai começar a lembrar de situações da infância dela, que ela pode ter liberado com o acidente, com a pancada na cabeça. Então, eu até acredito que essa situação possa acontecer. Ela voltar a ter lembranças da infância que ela não se lembrava. Eu quero fazer um parênteses aqui de uma situação que aconteceu antes do marido ir para o hospital. Foi que ela estava dando alimento para o marido, o guardanapo cai no chão e quando ela vai pegar, ela sente fortes dores na cabeça, né? E ela meio que fica meio atordoada, meio zonza, né? Com aquelas dores ali. Então, voltando à cena da praia, ela volta para a praia ali, ela volta em direção ao mar e começa a caminhar em direção ao mar. E o Orhun, que tinha ajudado a Asli ali no local do acidente, recebeu um telefonema que o celular da Asli tinha caído ali na região e que alguém precisava buscar. Então ele volta na região para buscar esse telefone da Asli. E aí, quando ele está indo em direção ao carro, ele também escuta o barulho do mar. E aí ele vai até o mar e fica contemplando o mar. Quando ele está pensando em ir embora, a Hira já está ali também na praia. Então tem a cena onde mostra os dois ali, só que eles não se viram ainda. Então a Hira passa mal de novo, sente dores de cabeça e desmaia.
E quando ela desmaia, o tecido cai sobre o rosto dela e o Orhun, que já ia embora, resolve olhar para trás, vê a situação, chega próximo e até ele tirar o tecido do rosto da Hira, ele não tinha reconhecido ela. Mas quando ele libera o rosto, que ele vê o rosto da Hira, ele fica em choque. Então ele fica super assustado, incrédulo com o que ele tá vendo, né? E assim termina o capítulo 1 da segunda temporada, né? E eu não comentei, mas também durante essa história, né, do capítulo de hoje, a Perihan aparece, né? Ela está na mansão, ela está apática, praticamente uma morta-viva depois que a Eda morreu. E sim, gente, ficaram sabendo o que a Eda tinha feito. Então, aquela situação, talvez do acidente, tenha sido descobriram que foi a Eda. E com a morte da Eda, porque ela foi atropelada, né, no último capítulo no penúltimo capítulo já me confundi, mas acho que foi o último mesmo. O último capítulo do episódio 160, né? Então, ela foi atropelada ali naquele episódio e a Perihan perde todo sentido de vida. Então, há quem pense que quem tinha escondido a Hira era a Perihan, há quem pense que é a Fifi, há quem pense que é a Asli. Então, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que, na minha opinião, não foi Perihan, não foi Asli e não foi aquele possível pai do Alithrin, que algumas pessoas pensam também que pode ser ele. Na situação do acidente, eu tenho uma teoria muito maluca, por sinal. Eu queria fazer um vídeo à parte, porque senão vai ficar muito longo esse aqui. Um vídeo à parte, só contando a minha teoria de o que eu acho que aconteceu no último capítulo, após o acidente ou durante o processo de falecimento da Hira. Então, fiquem aí no meu canal, assinem o meu canal para você receber notificação e saber desse novo vídeo e dos próximos vídeos. Se você gostou desse resumo, curte, deixe seu comentário, o que você achou, quais são as suas teorias. Se você está animada para essa nova temporada, que eu acho que vai ser cheia de emoções. Acho que vai ser muito boa. E a gente tem que aprender a se divertir em meio aos dramas, em meio a situações trágicas que acontecem durante a série. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e até a próxima.